Eu acredito que a gente deveria abandonar a linguagem da faculdade, o facultês, o universitês, e, se possível, tentar representar a realidade e os fatos como um enredo. Milton Santos. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Olá a todos e todas, olá a todos, eu sou a Natália Trivelloni e esse é mais um Comida de Resistência. E hoje eu vou usar essa maravilhosa frase do Milton Santos para a gente pensar 3 coisinhas que são muito importantes quando a gente fala de realidade, de mundo e da nossa relação social. Uma delas é o lugar, a outra delas é o território e a outra delas é o educador missionário. Muito bem. São coisas complexas e eu prometo, como sempre digo isso pra vocês, que todos esses 3 elementos juntos, eles vão fazer sentido. Eu prometo. E é claro que a gente vai trazer tudo isso com a mesa posta e através da comida. Por isso, abandonando um pouco a linguagem do facultês da universidade, eu vou contar uma história, eu vou trazer um enredo que começa lá, quando eu comecei a cursar Ciências Sociais, e ela dá continuidade aqui, porém não acaba nessa mesa, convidando vocês hoje para sentar aqui na minha cozinha e pra gente conversar um pouco sobre isso. Eu escolhi o Milton Santos, primeiro porque ele talvez seja a mais clássica e a mais memorável referência quando a gente fala de um pensador de geografia no Brasil. Ele não é o único, mas ele é bastante famoso e ele é bastante clássico, bastante estudado. E o Milton Santos, eu tava pensando aqui esses dias com os meus botões e com essas desconstruções todas que a gente passa ao longo da nossa vida e que a gente precisa se ver não só como pessoa, mas como profissional e como cientista social também, eu cheguei à conclusão de que o Milton Santos talvez tenha sido o único pensador negro que eu estudei na minha faculdade, na Faculdade de Ciências Sociais. Isso a gente está falando, eu me formei em 2008. É muito recente. Vocês devem entender que para a história, quando a gente fala de fatos recentes, 100 anos é muito recente. Agora imagina 2008, a gente tá falando do quê? 12 anos, eu tô há 12 anos formada em Ciências Sociais. Mas qual era o contexto da minha faculdade de Ciências Sociais? A minha faculdade, ela nasceu com o objetivo de trazer para o universo da educação, do universo do ensino superior da educação, filhos de operários e operários. Ela é uma faculdade no ABC. Então ela nasceu desse desejo de trazer para a faculdade isso. E desde já, eu acho que é muito necessário a gente sempre fazer uma autocrítica, pensar sobre a gente, pensar sobre as nossas ações, já que consideramos que somos, sim, sujeitos que escrevem, né, suas ações pelo mundo, com o outro, para o outro, socialmente. E eu acho que é muito necessário a gente fazer umas autocríticas. Nesse contexto da minha faculdade, eu não poderia chamar ela de popular, porque quando eu entrei em 2005, a mensalidade já era bastante cara, né? Ela nasceu como uma autarquia com valores simbólicos a serem pagos, um pouco durante a ditadura, um pouco depois da ditadura militar brasileira, que aconteceu sim, e depois foi aumentando essa mensalidade, rolou uma greve em 2007, que mudou a minha vida, e eu costumo dizer que eu aprendi o que era lutar nas ciências sociais em 60 dias de greve. Mas esse contexto, chego eu lá aos 19 anos, numa faculdade em que tem a bibliografia bastante clássica. E quando a gente fala de bastante clássica, lê-se uma bibliografia de leitura para ciências sociais, para filosofia, ciências políticas, para antropologia e para sociologia, de, na sua maioria, europeus, na sua grande maioria, homens brancos europeus. E aí tinha o Milton Santos na geografia que a gente escolheu. Que a gente estuda também dentro das ciências sociais. O único homem negro. Pouquíssimas mulheres. Eu lembro de ler as mulheres muito mais nessa conversa, nesse tete-a-tete de pátio, de bar, associação era o nome do nosso bar, a gente sempre ia pra lá, nessas discussões de grupos, nos grupos, que as ciências sociais, assim, ela tem os grupos dos anarquistas, dos marxistas, dos trotskistas, tem vários grupos e eu circulava muito por eles, assim, pra conversar, sempre, sagitariana, né, gente, sagitariana. E eu lembro da gente estudar Beauvoir, mas por conta própria, Margaret Rago ser uma divindade entre nós, mulheres, na época.
estudar algumas pensadoras, mas ainda assim, ainda nessa essência para a qual nasceu essa faculdade, ainda assim com esse objetivo, ainda assim com professores militantes, ainda assim com professores marxistas, ainda assim a gente entendendo e aceitando que somos sujeitos do nosso próprio mundo, que as coisas dadas, elas precisam sim ser questionadas sempre e nada é imutável, a gente tinha uma bibliografia que seguia a roda de como o mundo funciona, de homens com espaço, obviamente, dedicado, com lugar, a gente vai falar sobre isso, com lugar, mais uma vez, endossado para pensadores, homens brancos, europeus, que estavam pensando o mundo dos seus gabinetes, que estavam pensando, muitas vezes não iam a campo, outras vezes, obviamente, iam. E o que eu quero falar aqui é o seguinte, nós não estamos falando que os clássicos não são importantes, pelo contrário, eles são importantes, mas não só eles. Para vocês terem uma ideia, eu fui ler Angela Davis, eu sou uma cientista social formada desde 2008. Eu fui ler Angela Davis o ano passado. Eu fui entender o que era interseccionalidade, quais são as camadas que nos atravessam, muito recentemente, com muitas desconstruções. E aí que eu entro. Eu era uma garota de 19 anos que decidiu fazer ciências sociais porque adorava discutir política no seu colégio de classe média, em que até os meus 19 anos eu nunca tinha tido um amigo negro. Porque eu era racista? Não, pelo simples fato de que os lugares que eu frequentava, as pessoas negras não frequentavam. E aí eu chego numa universidade. E aí a parte boa dessa faculdade de estar ali foi que eu tive os meus primeiros amigos negros. Eu tive contato com... Eu estudava, eu deixei de estudar com uma classe média, passei a estudar não só com os filhos dos operários, mas eu passei a estudar também com pessoas que tinham uma vida completamente diferente da minha. Que trabalhavam, tinham 2 empregos, iam pra faculdade naquela loucura. Aos 19 anos eu tinha o privilégio, e eu vou usar esta palavra, o privilégio mesmo, porque é isso, de como mulher branca apenas estudar, e ler, e pesquisar, e tudo mais. E aí, é engraçado, porque a gente para pra pensar hoje, a Natália de 34 anos, pensa um pouco sobre aquela garota de 19 anos, sobre como a gente passa a entender que não existe uma realidade do mundo, existem realidades do mundo, como dentro de uma mesma faculdade existem várias histórias de pessoas que estão no mesmo território, no entanto, não ocupam o mesmo lugar, não é isso? E lugar, quando a gente pensa lugar, a gente pensa essa questão do lugar como um espaço, mas um espaço político, um espaço afetivo, um espaço familiar. Diferentemente quando a gente fala de território, porque o território tem aquela coisa da demarcação, que é uma demarcação que pode ser feita pela natureza, uma demarcação que pode ser uma demarcação política, uma demarcação que pode ser uma demarcação social, e aí ela esbarra um pouco nessa coisa do lugar. Então eu olho para aquela garota de 19 anos e eu tenho uma certa condescendência, generosidade, eu tenho uma certa generosidade com ela. Porque até então eu não entendia isso de realidades, eu não entendia isso de outras formas de se viver, porque eu não tinha sido atravessada por isso. E isso é muito, muito importante a gente falar, porque tem coisas que não nos atravessam e de repente a gente atravessa. E de repente a gente descobre que existem outras formas de estar no mundo. E a gente percebe o que é doloroso e o que é incômodo e desconfortável, mas a gente precisa pensar no que nos privilégios. Também não vou dizer passei por algumas situações bem difíceis na minha vida, mas já adianto a vocês que é o seguinte, só por ser branca, eu já saí na frente de muitas outras mulheres negras. Não que eu não merecesse cargos, não que eu não merecesse, que eu não tive um esforço, não que eu também seja atravessada pelo machismo por ser mulher, mas por ser branca, na sociedade e no mundo, da forma como ele se dá hoje, só por ser branco, você já está numa posição de privilégio. E aí fui trilhando, fui pensando algumas coisas na faculdade, fui entendendo, talvez essa crítica à bibliografia da minha faculdade tenha surgido há pouquíssimo tempo, quando eu vou conhecer Bell Hooks, quando eu vou conhecer Angela Davis, quando eu vou conhecer
tantas outras pessoas, quando eu ouço um discurso, então também eu não sou uma mulher, então eu não sou uma mulher, que são essas interseccionalidades, entende? Quando eu falo pra vocês, eu também sou uma mulher atravessada pelo machismo, no entanto, eu sou uma mulher branca, isso entra numa outra coisa que a gente pode conversar em outros momentos sobre o que são as camadas, as interseccionalidades de eu tenho um privilégio diante de outra mulher, de uma outra mulher que seja negra. No entanto, não tenho o privilégio diante de um homem. E é assim, é nesse emaranhado, são nessas desconstruções que a gente vai entendendo como funciona uma sociedade. E que a gente precisa olhar para essa sociedade dessa forma, fazendo as nossas autocríticas, estando em contato com esse incômodo que nos causa, porque é para incomodar. Porque se você, como uma pessoa que tá se pensando, então quer dizer que toda hora eu vou ter que olhar e vou ver meu marcador social, que eu sou uma mulher, ou que eu sou um homem, ou que eu sou negro, ou que eu sou branco, ou que... Nós somos atravessados por isso todos os dias. Algumas pessoas mais do que outras. Estar em casa numa quarentena deveria ser direito de todos, mas só alguns conseguem, só alguns podem. Isso já é algo que pra gente já se pensar. Por que é que eu posso estar na minha casa e tem outras pessoas que têm que sair pra trabalhar e se colocarem em risco diante de uma pandemia? A gente tem que parar e tem que pensar um pouco nisso. E aí eu entro um pouco nessa questão do educador missionário, porque eu demorei um pouco pra entender o que seria ser uma educadora missionária. Esse termo fui eu que criei, tá, gente? Mas eu vou explicar um pouco. A gente vai deixar essa coisa do facultês que o Milton Santos fala e a gente vai falar um pouco de quem tá batendo um papo, tomando um café na cozinha. Ou vamos fazer uma visualização criativa que a gente tá no bar. E a gente fala, e te digo mais, e não para por aí, né? Vamos fazer essa visualização criativa que muito em breve a gente vai conseguir passar por isso. Eu penso um pouco no educador missionário porque mesmo entrando em contato com essas realidades todas na minha faculdade, um pouco antes de sair eu fui trabalhar num lugar, numa instituição cultural em que eu atendia 3 comunidades. E eu achei maravilhoso aquilo, porque eu via sentido no meu trabalho. Olha só que coisa maravilhosa. Eu sou uma cientista social. O que a cientista social vai fazer? Pensar o mundo. O que a cientista social vai fazer? Trazer soluções. O que a cientista social sabe? Sabe tudo, porque ela estudou, porque ela sabe colocar argumentos, ela sabe falar. Olha só, imagina, ela estava na universidade. Claro que uma cientista social sabe. Sabe algumas coisas, mas não sabe de tudo. Essa situação em que o cientista social passa, que é uma situação de que, por a gente estudar, por a gente pensar, por a gente se debruçar alguma coisa, a gente tem muito o que ensinar e o que salvar, principalmente quando a gente está em situações ou a gente está em territórios que são mais vulneráveis. Isso transforma a gente em quê? Isso transforma, dá pra gente aquela falsa ideia do educador missionário. É você que vai levar a salvação. É você que sabe o que é melhor. É você que pensa tudo isso. E aí, quando a gente pensa um pouco disso de não saber tudo, eu fui muito nessa ânsia de ver muito sentido, muito significado. É praticamente aquela coisa de... Gente, vocês são vulneráveis, eu sei exatamente como vocês vivem, eu sei exatamente como o que vocês precisam pra viver, pra se libertar. Isso é tão pouco diante das nossas relações. E isso é tão superficial quando a gente se propõe a pensar o mundo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu não sabia como aquelas pessoas viviam. Eu realmente achava que com toda a minha teoria, com toda a minha boa vontade, porque tem isso, né? A gente vai com a boa vontade. A gente tem instrumentos para isso. E tem um coração aberto, né? Da boa vontade. Aqueles que vão a campo. Porque a gente tem um termo que é usado, que é o sociólogo de gabinete. Que é aquele cara que discute tudo da biblioteca dele, da sala dele, do palanque dele como professor, falando várias coisas. E tem os caras que vão a campo. E a gente precisa entender que ir a campo é essencial, mas ir a campo com uma humildade para tentar entender o território em que você está. E isso eu aprendi depois de alguns anos, que foi quando eu tive um encontro também com outros colegas de trabalho, que tiveram a generosidade de sentar comigo, conversar comigo, me trazerem uma proposta, não só para mim, mas para o grupo de trabalho que a gente tinha, mas isso me pegou muito e eu sou muito grata a eles, de olhar e falar, eu acho que tá na hora de olhar de verdade para tudo isso, não entrar só no automático, porque tem outra coisa, né? Às vezes quando você tá nessa missão de salvar quem você acha que precisa de salvação, precisa de auxílio, precisa de política
política pública, precisa de saneamento básico, a gente vai estar lutando junto para isso, mas não precisa de salvação, não precisa que você salve, precisa que você construa, que vocês construam juntos, né? Que vocês construam juntos uma outra realidade de aprendizado, de pensar aquilo, de como colocar as potências juntos diante dessa transformação de uma realidade e entender a essência daquele lugar. E às vezes a gente tá tanto no automático, porque a gente tem uma demanda tão grande de coisas práticas a serem feitas diante desse trabalho, que a gente não percebe. E assim a gente simplesmente vai fazendo. E não para pensar que o que você está fazendo nada mais é do que uma manutenção de todas as relações que acontecem lá fora. De todas as vezes que você para e fala que uma pessoa que está na comunidade está à margem. E a gente precisa pensar esse à margem. Porque tá todo mundo dentro. E quando a gente pensa que tá todo mundo dentro, é pensar nessa situação que a gente está vivendo no país, que deixa muito explícito quem está dentro da casa e quem está fora. E que quem está fora, na maior parte do tempo, no número de pessoas, são as pessoas que estão ali fazendo essa engrenagem capitalista girar. E aí eu conheço esses colegas de trabalho, a gente começa a pensar e eu começo a olhar as comunidades como enredos, como suas próprias histórias, com a sua própria produção cultural, com as suas pessoas de potência, com tudo isso, e eu percebo de quanto tempo eu passei sem olhar para essas pessoas, para olhar para esse lugar como ele realmente deveria ser olhado, com respeito, com cultura. Eu aprendi, por exemplo, que eu tenho uma coisa que eu não gosto que me chamem de tia, né? E aí eu aprendi que o chamar de tia é uma forma afetiva. E até chamar de tia eu falei, nossa, com o maior prazer. E aí, nessa minha andança de pensar, o que eu vou propor para esses jovens? Porque aí eu começo a reparar que a nossa relação é uma relação que às vezes não dava certo porque eu não estava olhando para eles com o devido respeito que eles mereciam, não só por serem jovens, mas pela história que eles vinham, por essa história que já existia e que não era pior do que aquela que eu queria construir com eles. Existe uma história nessas comunidades, existem as relações dessas comunidades, existem a forma como elas se organizam. Não adianta a gente falar de uma família, a família, existem famílias pelo mundo e existe a família na comunidade que muitas vezes é formada com uma pessoa que encabeça essa família, uma mulher e a sua mãe ajudando a cuidar dos seus filhos. E por que é que essas crianças saem tão cedo e estão aí na rua? E por que é que esses jovens fazem escolhas das quais eles fazem? E por que é que muitas vezes a gente critica as músicas que eles ouvem porque a gente acha que as nossas músicas, muito mais eruditas, são muito melhores e são cultura e o que eles estão apresentando não é? E por que é que uma menina engravida tão cedo? E por que é que um jovem morre tão cedo? Como é que se dá isso? Essa desconstrução. Deixar de ser o educador messiânico e olhar de verdade e estar junto e aprender. Porque ser educador é estar o tempo todo aprendendo. Pode parecer um clichê, pode parecer piegas, mas essa é a verdade. E aí que eu entro na nossa comida de resistência. E aí que eu entro trazendo duas referências desses tempos para vocês, que são duas referências afetivas para mim. E aí que eu entro não só nas comunidades, recebendo todo o carinho que eu sempre tive antes mesmo de pensar tudo isso, mas podendo retribuir com afeto de sempre, mas com respeito maior. E é aí que todos os meus plantões de sábado eu almoçava num único lugar, que é a Feijoada da Nega. Eu entrava na comunidade com meu parceiro Rafael, com as outras pessoas que a gente foi convidando e a gente falou, existe uma feijoada chamada Feijoada da Nega. Porque nesse processo de pensar melhor esse território, eu conheci um grupo chamado Prato Firmeza, de uma galerinha que faz jornalismo com jovens. Que o Prato Firmeza, ele é muito incrível porque ele é um guia gastronômico das quebradas. Cansado de ver essa quantidade de guia gastronômico em que a gente só é levado para as regiões centrais, zona sul, zona oeste de São Paulo, a galera do Prato Firmeza começou a mapear os lugares que eram afetivos para aqueles jovens nas suas quebradas. E olha, reparem bem, eu não tô falando na quebrada, eu tô falando nas quebradas, porque existem muitas quebradas também. E aí eu conheci o Prato Firmeza e eu falei, vamos... Na época eu tava trabalhando com jovens e a gente
e eu comecei a trabalhar comida e cultura com eles, pra vocês verem que eu gosto muito dessa coisa da comida. Pra mim, a comida, ela é resistência, ela é cultura, ela é uma forma política, ela é uma escolha política. E aí, eu propus isso pra eles e eles começaram a trazer, olha, tem lugar tal que eu gosto de comer açaí, tem lugar tal que a gente come bolo, tem outro lugar do brigadeiro e tem a feijoada da nega. E aí, a feijoada da nega, conhecendo e sendo apresentado por eles, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na feijoada da nega, uma jovem me encontrou no plantão lá no meu lugar de trabalho e falou, vamos lá que eu vou te apresentar. Depois, todo sábado eu ia comer a feijoada nega. E pra mim, quando você fala qual a comida mais afetiva de Santo André pra você, eu vou sempre falar a feijoada da nega. Eu tô até com muita saudade de ir lá comer essa feijoada. E eu aprendi a comer com eles, porque a gente foi fazendo essa trilha, né, de pensar esse prato firmeza. Eu acabei me mudando de unidade com um sentimento de gratidão por ter escrito esse enredo para além do facultês, do universitês, entendendo o meu lugar afetivo e o meu lugar como educadora, entendendo os territórios da forma como eles se compõem, né? Acabei me mudando com essa felicidade e que um pouco daquele sentimento de poxa vida, agora que eu tava descobrindo tudo isso, eu tô indo embora. Mas muita coisa fica a tal ponto disso. Então, Comida de Resistência hoje, ele vai falar um pouco da feijoada da nega. O Caio depois pode passar uma receita de feijoada maravilhosa pra vocês. Minha receita de feijoada vai no bar mais perto da sua casa numa quarta-feira ou num sábado e compra. Por quê? Eu não sei fazer feijoada. A pessoa que poderia ter me ensinado a fazer feijoada, meu avô, pai do meu pai, basicamente fazia a feijoada de madrugada, um dia antes do almoço ou do jantar que ia ter feijoada, para que ninguém visse a receita que ele fazia. Então, compre. Vá na feijoada da nega ou vá na feijoada mais próxima de você. A feijoada da nega, ela fica na comunidade da Tamaro Taca, lá em Santo André. É a comunidade mais afetiva, que mais me acolheu, em que mais me ensinou. Eu aprendi muito como educadora e como pessoa a partir das pessoas daquela comunidade. E eu sou muito grata por isso. E sobre o prato firmeza, eu falei pra vocês, é um guia gastronômico das quebradas. A gente vai colocar o link aqui pra vocês. Tem um site, tem o site do É Nóis Conteúdo, que é o lugar onde os jovens têm as aulas pra produzir o prato firmeza. Tem um doc incrível no YouTube que também vai estar aqui na descrição dos comentários pra vocês. E o mais importante, nesse momento de quarentena, sigam o Prato Firmeza nas redes sociais. Por quê? Porque muitos dos estabelecimentos que eles levantaram sobre os lugares da quebrada que estão fazendo delivery, né? São lugares para se comer na quebrada que estão fazendo delivery. A forma como as quebradas estão se organizando nesse momento do Covid-19, muitas dessas informações estão nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do Prato Firmeza. E o importante também, dá para vocês comprarem o Guia Gastronômico das Quebradas pelo site. Comprem, ajudem, incentivem. Ajudem não, valorizem. Valorizem esse trabalho que é muito massa. Para além disso, para além de pensar os nossos territórios como educadores e como pessoas, que isso é muito importante, porque eu acredito que eu não esteja só falando com educadores aqui, eu tô falando com várias pessoas, a gente também entender que quando toda essa quarentena passar, quando a gente sair para comemorar, eu sei que a gente tá fazendo muitas promessas no bar, de encontrar gente e tal, a gente repensar os nossos territórios. Será mesmo que só existe lugares legais para eu conhecer que fiquem na Santa Cecília, em Pinheiros, na República, na Saúde? Ou será que São Paulo, em termos de território, a gente consegue ultrapassar essas fronteiras e conhecer o trabalho de gente legal que cozinha com história, que cozinha com militância, que cozinha com afeto, pessoas assim como a Feijoada da Nega, que faz com que um podcast todo, um episódio todo seja dedicado a ela? Será que não? Quem será que tá aí no teu bairro cozinhando, né? Lembrando, nesse momento, a importância que é a gente também valorizar os locais dos nossos bairros, os restaurantes. Quem sabe, né? Até tanto pra gente ir lá e comprar, como a gente, como uma forma de fazer girar, de dar esse suporte, quanto a gente também saber se esses lugares estão precisando de uma ajuda, de álcool gel,
de máscara, que essas pessoas estão trabalhando agora. Fechou? Prato firmeza, feijoada da nega, comida de resistências. E vamos parar para pensar o que é ser um educador disposto a aprender e o que é ser uma pessoa disposta a aprender também. A gente vai deixar esse lado missionário de lado. Muito obrigada! É sempre um prazer conversar com vocês. Bem-vindos à minha cozinha. Tchau, tchau! Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.